Filho meu Deus, o teu milagre, para a glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, louvado e agradecido é o nome de Jesus. Queridos irmãos ouvintes, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, estou eu aqui na casa do Senhor, no altar da nossa igreja pentecostal Aliança com Deus. Glória a Deus, queridos irmãos, eu acabei de ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 69, onde nós iremos falar da palavra de Deus, é a pregação desta noite. Nós vemos aqui sobre a negação de Pedro. Nós vemos que Pedro estava sentado de fora do pátio, ali, a noite era fria, ele estava ali sentado, quando a Bíblia diz que aproximou-se dele uma criada e disse: olha, tu estava com Jesus o Galileu. E Pedro negou. A Bíblia diz que mais tarde, irmãos, aproximou de Pedro outra criada e disse: olha, tu também estava com Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz que Pedro outra vez negou com juramento, dizendo: eu não conheço esse homem. Mais tarde a Bíblia diz que aproximou-se dele ali algumas pessoas que ele estava e disseram para Pedro: olha, verdadeiramente tu também é um deles, pois até a tua conversa, até a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a praguejar, a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente a Bíblia diz que o galo cantou. Quando o galo cantou, meus irmãos, a Bíblia diz que Pedro lembrou que Jesus tinha falado para ele: olha, ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Porque Jesus disse: olha, essa noite para cumprir a palavra que diz: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Essa noite todos vocês me desprezarão, me abandonarão. Pedro disse: Jesus, eu não. Outros disseram: não, também não. Pedro disse: eu não. Vocês. Pedro disse: Senhor, ainda que eu tenha que morrer por ti, mas eu não te negarei, não te deixarei. Aí Jesus olha e diz: Pedro, tu Pedro, na verdade eu te digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes tu me negarás. E aqui nós vimos que estava Pedro sentado lá no pátio, quando aproximou dele aquela criada e falou que Pedro também estava com Jesus, o Galileu. Ele nega. Quando mais tarde chegou outra criada e diz: olha, tu também és um dele, tu também estava com Jesus, o Nazareno. A Bíblia mostra que novamente ele nega, Pedro nega, dizendo: olha, eu não conheço esse homem. Mais tarde ali, o povo que ele está reunido olha para Pedro e diz: olha, tu também é um dele, rapaz. Não adianta você querer mentir, não adianta você querer fugir, porque até a sua conversa está te denunciando. Você conversa igual a ele, você conversa parecido. E aí a Bíblia diz que Pedro então começou a jurar e a praguejar, dizendo: olha, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem. E a Bíblia diz que naquela hora, imediatamente, o galo cantou. Aí quando o galo cantou, Pedro lembrou: Jesus falou que ele é um. E aí veio aquele pesaroso, veio aquela tristeza, veio aquela angústia por ter negado Jesus, aquele arrependimento, e Pedro saiu dali, e a Bíblia diz que ele chorou amargamente por ter negado o seu Senhor. Irmão, nós vivemos em uma época que nós vivemos próximo à vinda de Jesus, ao arrebatamento da igreja. E hoje os crentes de hoje estão negando Jesus mais do que nunca. Hoje os Pedro de hoje estão dentro da igreja negando Jesus, com as vaidades, com os pecados,
Deixa de vir para a igreja para assistir televisão. Deixa de vir para a igreja para ir passear no shopping. Deixa de ir na igreja para conhecer um lugar diferente. Deixa de ir na igreja, glória a Deus, para ficar conversando com o vizinho. Deixa de vir na igreja por qualquer coisa. Não tem mais compromisso com a obra de Deus. Não tem mais compromisso com Deus. Deixa de vir para a igreja por qualquer coisa. Depois quer ser abençoado, depois quer receber bênção, depois quer receber cura, depois quer receber o milagre de Deus, depois quer que Deus fala, depois quer vencer lutas, sendo que não vem para a igreja, não vem buscar o Senhor, não vem clamar ao Senhor, não vem falar com Deus, não vem adorar a Deus. Irmão, nós temos 24 horas, faz a conta aí, 24 horas. 24 horas nós temos. Essas 24 horas é dividido em 3, dá quanto? 8. 8 horas para você trabalhar, Deus te deu, para adquirir o seu pão de cada dia. 8 horas para você descansar um presente que Deus te deu. Sobrou 8. E essas 8 é para você fazer a obra de Deus e adorar o Senhor. O que você tem feito dela? Vocês estão vendo tanto que nós somos devedores a Deus? 8. Aí viemos para o culto, quando o culto demora muito, 2 horas e meia. Ainda tem pessoas que começam a reclamar, dizer que está passando no culto, o pastor está tardando, o culto está demorando, começa a reclamar, começa a murmurar. E aí? Se nós cultuar 2 horas e 30 minutos, nós ainda ficamos devendo para o Senhor 3 horas e 20 minutos, né? Devedores. E quando o irmão não vem dar no culto, fica devendo as 8 horas. Irmãos, cultuar a Deus é para quem tem compromisso com Deus. Cultuar a Deus é para quem quer morar no céu. Vir na igreja cultuar a Deus é para quem quer morar no céu. Ter compromisso de cultuar a Deus é para quem verdadeiramente quer morar no céu. Você sabe por que os crentes hoje estão, a maioria, no pecado? Porque perderam o interesse de cultuar a Deus. Perderam o interesse de vir para a casa de Deus. Aí o demônio os domina com facilidade. Porque se dizer que na sua casa ora é mentira. Jejuar, muitos que não sabem nem o que é jejuar. Ler Bíblia depois que passou a existir esse maldito de celular, é o dia inteiro com o celular na mão. Ver filme na Netflix, ver filme no YouTube, ver vídeo no YouTube, é Facebook, é Kawaii, é TikTok, é tanta coisa. E a Bíblia fica de lado. Aí tem uns que o diabo dá como desculpa para eles a Bíblia no aplicativo do celular, só para querer tapear, dizer que ele lê a Bíblia. A Bíblia está no celular, diga não, ali é só para tapear, dizer que ele lê a Bíblia. Está no celular, mas ele está viajando no TikTok, ele está no Kawaii, ele está no Facebook, ele está no YouTube e assim por diante. Cadê o compromisso com Deus? Irmãos, eu tenho saudade de quando não existia esse demônio celular aqui, esse aparelho do diabo. Eu tenho saudade de quando não existia. 6 horas da tarde, 6h30, os crentes estavam de joelho no chão da igreja orando. Todos os dias podia fazer compromisso na igreja. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estava todo dia no culto. Segunda-feira, culto de doutrina ou de ensinamento. Terça-feira, culto das senhoras. Quarta-feira, campanha em favor da família. Quinta-feira, culto de oração. Sexta-feira, culto de libertação e cura divina. Sábado, quando tinha mocidade, era culto da mocidade. Quando não tinha, era um culto normal ou um culto de oração. Ou então um dia de culto nos lares. Domingo era um culto específico, onde sempre tinha uma campanha também. E assim todos os dias os crentes estavam no culto. Hoje em dia os crentes não têm mais prazer de ir na igreja. As únicas igrejas que vocês ainda vêem com gente cheia é as igrejas mundanas.
Onde os pregadores enganam os trouxas dentro da Bíblia, usando a própria Bíblia. Onde os pregadores enganam os bestas. É besta, porque está com a Bíblia na mão. Está com a Bíblia na mão. Conhece a Bíblia, sabe ler a Bíblia. E ainda deixa o falso profeta, ainda deixa o enganador, ainda deixa o mentiroso, o falso, te enganar dentro da Bíblia. Não, irmão, pode andar de calça comprida, isso não tem importância não, isso é uso e costume. Não, irmão, pode não, o cabelo está feio, não tira as pontas do cabelo para ficar bonita. O cabelo vai crescer, não tem nada disso não. Isso não impede essa salvação não impede não. Não impede não. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia diz que o cabelo foi dado para a mulher em lugar de quê? De véu, né? Aí vamos fazer uma comparação. Quem já viu alguma mulher cortar um véu e colocar na cabeça? Isso quer dizer que o cabelo não pode ser separado. E outra, a Bíblia diz, lá diz, que para a mulher ter o cabelo crescido é honra, porque é dado para ela como sinal de poderio dos anjos. Então quando a mulher corta o cabelo, ela está desonrando a Deus. Não pode parar com o cabelo, não vai, eu sei, eu sou pastor do inferno. Não pode usar calção, quem disser no costume, não impede salvação, não impede não. Não impede vocês entrar no inferno, não. Vai você e ele. Isso faz parte da santidade do crente. Faz parte da santidade do corpo. Faz parte da obediência da palavra. Se a Bíblia diz que é honroso a mulher ter cabelo crescido, tem que ter o seu cabelo crescido. E a partir do momento que ela vai corda, ela está desobedecendo. Qual foi o pecado que impediu o homem de estar no jardim do Éden? Não foi desobediência? Aí o irmão às vezes passa o dia inteiro assistindo filme no Netflix, e quando é à noite vai para a igreja, chega na igreja, fica entrando e saindo da igreja, indo para o banheiro, indo para o bebedor, conversando lá fora, batendo papo lá fora. Ainda chega e quer cantar na igreja. Está mais vazio do que uma lata velha vazia. Ainda quer ter atividade na igreja. Eu te digo, um crente vazio desse jeito, vence o quê? Qual é a luta que um crente desse vence? Qual é a oferenda do pecado que o diabo dá para ele, que ele oferece? O diabo engana um crente desse fácil. Está cheio de crentes enganados por aí por conta disso. Não ora, não jejuma, não tem prazer no culto, não lê Bíblia, está desviado dentro da igreja, irmão. Tem muitos crentes indo para o inferno com a Bíblia na mão. É verdade. Tem muitos crentes indo para o inferno com a Bíblia na mão. É a mesma coisa do cego estar com bastão ali, do guia cego, e ele meter a cara no muro. Para quem está servindo de bastão não está usando. É a mesma coisa de um viajante que está no seu carro viajando, não sabe ir ao local, mas ele tem um mapa. Ele sabe olhar o mapa, porém não olha o que vai acontecer. Ele nunca vai chegar no destino dele. Assim estão os crentes da igreja, tudo com a Bíblia na mão e indo para o inferno por deixar de ler e obedecer a Bíblia Sagrada. Pedro negou Jesus e ele estava todos os dias aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte. Em todos os sermões Pedro esteve presente, Pedro marcou presença onde Jesus curou, onde Jesus operou, onde Jesus chegou no lar, na casa que chegou. Pedro estava presente, foi um dos 3 discípulos mais preferidos pelo Senhor, a quem Jesus sempre preferia, que estava com ele. Pedro, Tiago e João eram os 3. Pedro sempre estava presente, e na hora que Jesus mais precisou, Pedro negou Jesus. Hoje está cheio de Pedro dentro da igreja negando Jesus, no seu modo de viver, nos seus testemunhos. Eu conheço. Tem um tempo que eu não vejo ele, mas eu conheço crente que quando a coisa aperta, Nossa Senhora, clama pela Senhora. E nós temos que clamar porque nós aceitamos. Foi a Senhora? Foi a Nossa Senhora como Salvador da nossa alma, ou foi Jesus? Glória a Deus. No livro de Malaquias 33,
O profeta Jeremias diz ali, Deus falando para ele, o que? Clama a mim e responder-te-ei. Estava Deus falando pelo profeta. Não estava mandando clamar para Maria, para Nossa Senhora, não. Jesus disse, tudo que me pedis, capítulo 22 de Mateus, verso 21, ou 21, 22, tudo que me pedis em oração, que receberão tudo que pedi a Maria. E tem crente clamando na hora do aperto, tem crente falando cruz credo, tem crente falando gira. Isso tudo não é negar Jesus. Olha bem, Pedro, ele tentou negar Jesus diante ali das criadas, diante daquele professor ali, mas ele chega e diz, ó, tu também não deve, porque até a tua fala te condena. Isso quer dizer, o crente tem que ter umas palavras, uns pronunciamentos de palavra diferentes do mundo. Está cheio de crente falando giras e diz que quer ir para o céu. Está cheio de crente falando giras e diz que quer ir para o céu. Está cheio de crente, irmãos crentes andando em bermuda, de calção, sem camisa, diz que quer ir para o céu. Está cheio, tem crente, está cheio de crente usando tatuagem, diz que quer ir para o céu. Lá no livro de Levítico, capítulo 19, verso 27, fala para nós não fazer nenhuma marca no nosso corpo, nem pelos vivos nem pelos mortos. Aí por isso que eu digo, crente com a Bíblia na mão e no inferno. O crente vai lá fazer uma tatuagem no corpo. É o nome da minha filha, é o nome do meu filho. Um certo irmão fez uma tatuagem na perna dele, um leão. Eu falei com o irmão, misericórdia, irmão, tu é crente, eu não faço um desse. Não, isso que tem nada, não, é o leão, ó. O leão da tribo de Judá. Crente. Cadê a Bíblia, irmão? Cadê o conhecimento da Bíblia? Está dentro da igreja, perdendo o seu tempo, irmão, vai para o mundo logo. Vai abraçar com o diabo lá, fazer a vontade dele, já que você está dentro da igreja fazendo a vontade dele aqui, disfarçando de crente, escandalizando a igreja, escandalizando o evangelho, vai lá para o mundo. Glória a Deus. Então é difícil, meu irmão. Eu falei e vou falar sempre. O culpado da igreja está do jeito que está, são os pastores. Não tem ninguém mais culpado. São os pastores, os líderes, culpados da situação da igreja. Hoje é eles. E vocês querem saber se é ou não? No juízo nós vamos descobrir. Porque a palavra diz a exigência de Deus pelos pastores que deixa as ovelhas do Senhor dispersas de qualquer jeito, não cuida das ovelhas do Senhor. Paulo disse que é melhor nós não querer ser mestre do que querer ser mestre, porque ambos sofrerão mais duro juízo. Quando eu vejo uma pessoa que passa a ser um pastor, um líder, e não faz o que a palavra lhe ordena, não cuida das ovelhas da igreja do Senhor, é a mesma coisa de uma pessoa pegar o seu pescoço e colocar na forca. Está lá lançando a sua própria alma no inferno. Então está cheio de crente negando Jesus. Não, vamos para a oração, 6 horas da tarde, uma oração na igreja, vamos lá 1 hora, meia hora. O irmão chega 8 horas e quer cantar. O irmão chega 7 e quer cantar. Chega 8 horas e ainda quer dar onde a destacada da igreja. Não, aqui não é assim não. A casa de Deus tem que ter ordem e decência. Você quer ser exaltado? Se humilha. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Você quer ser exaltado por Deus, não pelo homem? Se humilha. Jesus disse: eu resisto ao soberbo, mas dou graça aos humildes. Quem humilha será exaltado. Agora o crente verdadeiro faz como João disse, João Batista:
convém que ele cresça e eu diminua. Então, meus irmãos, está cheio de crente negando Jesus no seu jeito de viver, no seu trajar, no seu falar, no trabalho, em casa, está cheio. Eu conheço crente, eu conheço, eu não estou falando do que me falaram, eu conheço, eu estou falando que eu conheço. Se for para mim provar, eu tenho condição de provar. Eu conheço crente que a desculpa dele viver no pecado é porque não era casado. Ele casou e continua errado do mesmo jeito. Qual é a desculpa agora? Eu conheço crente que estava dentro da igreja, cantando na igreja e dormindo com 2, 3 mulheres lá fora. Crente, diz que é crente. Crente é o diabo, né? Agora quer ver se é cristão. Salve Jesus. Pastor, isso é grave sim. Tanto grave que ele está lançando pelas mãos dele a alma dele no inferno. Quer saber mais? Tem cargo na igreja. Uma coisa que eu sempre falo, eu não entendo esses pastores de teologia, não, irmãos. Esses pastores de hoje eu não entendo, não. Ele exige para o homem ser presbítero, ser obreiro, tem que ser casado. Mas está cheio de pastores de obreiro dentro da igreja casado, vivendo no adultério dentro da igreja, pregando, subindo no púlpito. Para que casou então? Era melhor estar solteiro, ele? Casar e depois ficar no adultério com outra mulher lá fora e chegar na igreja, subir no púlpito, pegar o microfone aqui, e pregar, dizer que está pregando bonito e falar em línguas imitadas, línguas copiadas, dizendo que é língua dos anjos, dizer que é Deus que está usando. Engana quem não tem o Espírito de Deus, irmãos. Mas quem tem o Espírito de Deus não engana, não. Aí exige, tem que casar para ser obreiro. E depois que o camarada casa é obreiro, aceita ele no adultério em cima do culto. Aceita ele de largar a primeira mulher, casar com outra e está pregando a palavra na igreja. Para quem então você pediu para que o irmão casasse para ser obreiro? Me prove dentro da Bíblia Sagrada que para ser obreiro precisa de ser casado. Quero que me prove. Paulo chegou a dizer que o irmão, para ser um bispo da igreja, ou seja, um presbítero, seja ele esposa de marido de uma única mulher. Não pode ter duas. Tem irmãos que já largou a primeira, está na segunda. Aí o irmão, está vendo? Então, Paulo falou, para ser presbítero tem que ser casado, não. Tem que ser marido de uma única mulher. E se ele não for marido, não for casado, ele pode ser obreiro, pode ser presbítero, pode ser pastor? Vem cá, quem era Paulo? Quem era Paulo no ministério? Ele era casado? Timóteo era casado? Estevão era casado? Ele não era discípulo do Senhor, não era apóstolo do Senhor? Se Paulo falou que para ser presbítero na igreja tem que ser esposo de uma única mulher, ele queria dizer que tinha que ser casado para ser obreiro. Então e ele? Por que ele era obreiro? Por que ele era o líder dos gentios, o responsável de trazer o evangelho para o gentio e era solteiro? Está vendo? Mas vocês próprios tropeçam nas próprias palavras de vocês. E depois, quando vê lá a pregação, lá no canal, vai dizer que estou pregando heresia. Quem está pregando heresia? Eu ou eles? Porque antigamente era pecado certas coisas que hoje existem na igreja. Hoje não é pecado mais. E a Bíblia diz que ela não muda. O Senhor não muda, Ele não mudou e nem mudará. Por que os crentes estão mudando? Aonde tem na Bíblia esse direito do crente mudar? Quer que me prova dentro da Bíblia, irmãos?
Se a Bíblia não muda, o crente tem que mudar. Estão mudando. Uso natural do crente, cristão, santidade. Não estão mais pregando santidade na igreja. Não estão mais pregando arrebatamento. Os sinais estão cumprindo aí, um atrás do outro para o arrebatamento. Mas você não vê ninguém falar do arrebatamento. Você não vê ninguém pregar sobre o arrebatamento. Você não vê ninguém, meus irmãos, chamar a igreja para fazer campanha de oração, para fazer propósito, para se santificar e se preparar para o arrebatamento. Não vê ninguém preocupado com o arrebatamento. E eu te digo, uma pessoa dessa quer morar com Deus no céu. Uma pessoa dessa tem preocupação de se salvar uma vez na vida. Aí, eu que prego heresia, eu que falo heresia. Mas é assim mesmo, Satanás ele sempre usa os instrumentos dele para querer abater a nossa fé. Mas só que para isso a gente já foi preparado. Para isso nós já fomos capacitados, preparados para ouvir esses falsos profetas, combater contra o erro deles, contra o engano da mentira deles e não dar ouvido às enganações dele. Glória a Deus. Então está cheio de crente Pedro negando Jesus no seu modo de viver, no seu falar, no seu andar, no seu trajar, na sua conduta no dia a dia. Glória a Deus. Amém? Então vamos ser até um Pedro, mas ser um Pedro convertido, um Pedro que está pronto a morrer por Cristo em qualquer circunstância, por amor à palavra de Deus. Aleluia. Deus está querendo homens, mulheres de coragem, que não tem medo de falar a verdade, que tem fé, coragem de enfrentar Satanás de cara a cara para falar a verdade. As almas estão perecendo, os crentes transfusados. As almas estão aparecendo de crente brigando dentro da igreja. As almas estão aparecendo dos crentes, meus irmãos, na vaidade da igreja, no pecado da igreja. Jesus está voltando e os crentes dormindo, as virocas dormindo. 80% das pessoas, 70%, 80% de Jesus volta hoje, das pessoas na igreja que se dizem crente. Pode ter certeza, não vai ficar. No embalo da carruagem vai ficar. Se você quer ser salvo, preocupa com a sua salvação, busque se santificar, se desliga das coisas daqui. O que Jesus disse? Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Paulo ele disse para que nós venhamos buscar ou pensar nas coisas lá de cima, aonde Cristo está sentado. Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, ali está ligado o seu coração. Então, se o seu tesouro está aqui na terra, você está ligado nas coisas aqui da terra. Se o seu tesouro está no céu, o seu coração está ligado no céu. É fácil de saber. Glória a Deus, amém? Com o Espírito de Deus, continue falando no coração dos meus irmãos. Vamos orar. Meu maravilhoso Deus, eterno, poderoso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem. Eu te agradeço, Deus, por esta palavra, meu Pai. Eu pedir-te, Senhor, que fale conosco, meu Deus. Vem pedir-te, Senhor, que vem falar com a tua igreja, com teus filhos. Meu Deus, abençoa os irmãos ali de Patrocínio, meu Pai, Minas Gerais. Ó Deus, abençoa os seus irmãos ali, o pastor João Alves, ó Deus. Ó Senhor, vem na fé para teu filho trabalhar naquela obra ali. Vem na fé para teu filho, meu Deus, tocar aquela obra, meu Pai. Abençoa os irmãos que estão com ele, ajudando ali, meu Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, faz uma grande obra. Meu Deus, abençoa aqui, meu Pai. Ó Deus, nossos irmãos da sede, meu Deus. Aumenta a fé, meu Pai dos irmãos. Deus, envia as almas, Senhor, para o Senhor salvar, para o Senhor libertar. Ó Deus, porque, Senhor, já estamos, ó Deus, vivendo os últimos instantes, ó Deus, do Senhor Jesus, ó Pai. Estamos vivendo, Senhor, os últimos instantes, meu Deus, da tua igreja na terra. Deus, Pai, nos santifica, nos prepara, meu Deus, para a vinda de nosso Senhor Jesus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos ouvintes, Deus abençoe vocês.
Glória a Deus que acompanharam essa transmissão. Deus abençoe. Se inscrevam no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus, que é, meus irmãos, glória a Deus, no YouTube, Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Você vai ver ali, lá você vai ver a foto do slogan da igreja. Se inscrevam lá, comente lá nos vídeos, compartilhem para que outras pessoas sejam evangelizadas. Glória a Deus, e Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui de volta com todos meus queridos irmãos. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos.